Olá, queridos. Eu sou o Bispo Fernando Castilho e esse é seu momento Papo de Reino. E hoje nós vamos começar aqui uma série de meditações sobre o Reino de Deus. E eu quero começar lendo o livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo de número 7, que ele diz assim: o conselho da sabedoria é: procura obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Imagine, sabedoria é você ter conhecimento e entendimento é saber aplicar esse conhecimento que você adquire. Por isso é importante a gente compreender os valores espirituais, para que a gente possa ensiná-los, os ensinamentos que a Bíblia nos concede. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho sobre o reino, tá bom? Vamos entender um pouco, porque esse livro aqui, que nós chamamos de Bíblia, ele tem 3 assuntos apenas. Ele fala de um rei, ele fala de um reino e ele fala de uma família real. Isso é muito importante. Desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai no meio de todos os assuntos que as pessoas podem dizer, mas os 3 centrais são esses. E nós queremos compreender isso, porque a compreensão é muito importante. A gente precisa adquirir a sabedoria, mas a gente precisa ter entendimento de poder aplicar, ensinar isso para o povo, para a igreja, para as pessoas. Isso é muito importante para nós. Para a gente começar, a gente vai introduzir um pouquinho. A base do nosso estudo sempre será, logicamente, a Bíblia, aquilo que Jesus falou, mas também um grande teórico e teólogo, que é o Dr. Miles Monroe. Esse homem foi muito importante na minha vida. Eu acompanhei a trajetória, um pouco da trajetória dele aqui no Brasil e em alguns lugares onde ele pregou, e aprendi um conceito muito importante sobre reino. Isso é muito importante a gente entender isso hoje, tá certo? Para a gente começar, a gente vai falar sobre a compreensão do reino de Deus ao decorrer de todos esses momentos, esses papos que nós vamos ter com vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, você sabia que a maior ameaça à sociedade civil está na humanidade? Ou seja, todos os dias, tudo aquilo que a gente vê na televisão, nas notícias, são assuntos como, por exemplo, você vê morte, você vê diplomacias sendo desfeitas, conflitos, ódio, medo, pobreza, fome. Nós temos aí os pecados sexuais, os estupros, os abusos, o genocídio, a fuga de pessoas das penitenciárias, que aterroriza os centros urbanos. Então nós temos muitas coisas que estão acontecendo, são desastres naturais, doenças, pandemias e uma série de coisas. A imigração ilegal, a gente tem a corrupção humana, não só a corrupção passando pela questão política, mas a corrupção do comportamento humano. Então a gente vê isso tudo, Isso tudo está latente aos nossos olhos. Então, os homens, mesmo que hajam teorias do comportamento humano, eles não conseguem explicar isso. A autodestruição humana, ou seja, nós somos os nossos piores inimigos. O homem é o próprio inimigo dele, o homem que se autodestrói. Então, querido, não tem como, a gente não consegue explicar esse espírito destrutivo que muitas vezes está dentro da gente, dentro do homem, E aí, existe alguma resposta? Lógico que existe, para que a gente entenda e possa
vamos dizer assim, vencer esse inimigo que está dentro da gente, a gente precisa compreender aquilo que Deus colocou como uma mensagem de salvação que vem através dos seus princípios. E o interessante é que a religião ela é a fonte de muitas dessas barbárias que existe hoje na humanidade. Se você, por exemplo, for dar uma estudada na raiz, no fundamento dessas grandes guerras que existem, vai estar ali o pensamento religioso. Por quê? Porque a religião significa o seguinte: religião significa aderência a um grupo de crenças que regulamentam o comportamento moral, social e ritualístico de um indivíduo. Isso é religião. Então, isso inclui, querido, ateus, secularistas, vamos dizer, pensamento comunista, socialista, humanista, gnósticos, e aí vai. Então, todas essas classes, elas estão dentro desse conceito, que é a religião, do conceito religioso. Então, quando você vê, por exemplo, quando eu falo que a religião é a fonte desses grandes problemas que a humanidade tem, você precisa entender um pouco sobre isso. Por exemplo, a escravidão, a purificação étnica que houve na África, do apartheid, a segregação, a discriminação, isso tudo foi muitas vezes uma questão político-religiosa. Então a gente vê a religião sempre entranhadas, nessas grandes, assim, guerras, nessas grandes catástrofes e mortes, genocídios que existem na humanidade. Então, e quando a gente, por exemplo, começa o novo milênio, a gente já começa com o 11 de setembro, olha só que coisa louca, Por trás tem o quê? Tem um pensamento religioso, O ódio dos terroristas tem sempre um pensamento religioso. Então, o humanismo está ali, A mensagem, muitas vezes, religiosa está ali. Por quê? Porque as pessoas, elas estão entranhadas da religião. Então, quando você começa a estudar um pouquinho, você vê que todas as religiões, elas são iguais. Todas as religiões, elas são, vamos dizer assim, não são idênticas, mas elas têm praticamente uma mesma mensagem. Por quê? Porque elas procuram responder às perguntas a respeito do poder, do significado da vida. Uma pessoa se torna religiosa porque ela encontrou vamos dizer assim, uma resposta aos seus anseios. Então, todas elas tendem a responder. Se você for para o budismo, vai ser assim, para o confucionismo vai ser assim, para o islamismo vai ser assim, para o judaísmo, para o cristianismo, todos eles querem explicar a vida e dar sentido à vida. As religiões, elas são motivadas muitas vezes até por contendas, Você sabe disso. Então existe isso envolve a cultura, isso envolve a sociedade como um todo, e aí muitas vezes se tornam inimigas. A gente sabe que tem nações que são inimigas por causa da religião. E aí a resposta disso tudo está onde? Vamos lá, a resposta está nisso aqui, querido, a Bíblia. Olha aí, Bíblia Sagrada, E a Bíblia também traz a resposta para aquilo que a gente precisa, que é, vamos dizer assim, a Bíblia ela tem a resposta que ela nos responde a respeito de um reino. É aqui que a gente vai aprender sobre o reino, sentido maior. Eu falei que a Bíblia ela fala de um rei, de um reino e de uma família real. Então, quando você começa a ler a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26, olha só a primeira declaração de Deus. Ele diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, a primeira declaração de Deus já é falando de influência humana, de domínio. Isso é importante, porque essa palavra domínio, quando você estuda, você estuda isso, a Bíblia
foi escrita em algumas línguas, como o hebraico, né? O grego, o aramaico. Então, as línguas originais, a palavra domínio no hebraico é malaká. Isso significa reino, governo, governo soberano, poder real. Em essência, o ser humano foi criado para dominar este mundo. Essa é a ideia de Deus. Deus disse, puxa, em todas essas galáxias que existem, eu vou escolher uma, e dentre uma vou escolher um planeta, Terra. E aí ele começa seu projeto de colonização. E aí ele coloca um governante, que é Adão. E ele coloca um governante e diz, vocês têm que se multiplicar. Ou seja, Deus queria que o que tivesse no céu, né, onde ele está, também estivesse na terra. Essa é a ideia de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a compreender os anseios de Deus, porque a gente precisa adquirir conhecimento, mas a gente precisa aplicar isso. Então, a primeira declaração de Deus foi essa, o quê? Que há uma necessidade de se colonizar a terra com a cultura do céu. Então, essa foi a primeira coisa que Deus falou, que ele começou a falar, tenha ele domínio. Ou seja, o homem, Deus está agora começando um reino onde ele será o rei, mas abaixo dele tem os reis dos reis. Adão foi colocado como um senhor da terra, como um governante, tá certo? E ele está começando algo novo agora. Então é importante você entender a Bíblia. Esse é o nosso primeiro assunto. Deus não criou uma religião. Deus ele veio trazer o reino. O reino é uma cultura, o reino é um território, o reino é um governo, o reino é uma administração, tá certo? Então esse é o nosso primeiro assunto. No próximo assunto, nós vamos falar um pouquinho para compreender melhor o reino de Deus. Deus te abençoe.